Estamos de volta com Bastidores da Política, hoje aqui recebendo em nossos estúdios o vereador Luiz Carlos Amancio, mais conhecido como Carlinhos do CREA. Carlinhos, mais algum ponto importante do seu trabalho que você desenvolveu na Câmara? Talvez a primeira questão polêmica que foi levantada na Câmara foi com relação à implantação de um horário para funcionamento de bares na cidade. Também foi outra daquelas questões que as pessoas acham que é uma questão local e não é. É uma lei já implantada em várias cidades, tem uma recomendação da Secretaria Nacional de Segurança para a implantação no Brasil todo, do Ministério Público Estadual para a implantação em todas as cidades do Paraná. E aqui em Cornélio, quando nós colocamos essa proposta, essa discussão, porque a recomendação era essa, discute primeiro, ouve todo mundo, para verificar o alcance da ideia. Nós fizemos isso e houve muita polêmica com relação a que acabaria tirando o emprego das pessoas, que acabaria interferindo na liberdade. Citaram bastante a Constituição Federal que garante às pessoas esse direito, mas uma parcela muito grande da população, foram feitas enquetes e tal, ficaram a favor desse procedimento como uma forma de garantir, primeiro, a tranquilidade das pessoas, segundo, a questão de segurança. A gente sabe o número de acidentes e fatais, inclusive, que ocorre aí motivado pelo álcool. Aqui na cidade nós temos alguns pontos que a cidade toda conhece, que independe de apresentação de um projeto ou não, de estabelecimentos que funcionam a noite inteira e são pontos de irradiação mesmo, de violência, de consumo de drogas. Então, ou a gente mexe em questões assim polêmicas, ou a gente faz de conta que o problema não tem. Então essa foi a primeira abordagem. A partir daí entraram pessoas na discussão, educadores, por exemplo, discutindo a questão do baixo aproveitamento escolar de crianças oriundas de famílias que tinham problema com alcoolismo. Aí já era um enfoque diferente. Algumas pessoas da área da saúde entraram discutindo a questão da interferência do consumo excessivo de álcool com a saúde pública, porque talvez seja até bonito ou interessante a pessoa bem jovem ela consumir bastante álcool, alguns até disputam para ver quem bebe mais ou quem bebe menos, mas esse vai ser um potencial usuário do sistema público de saúde depois, que vai ocupar vaga, por exemplo, nos hospitais, que vai consumir tempo de médico, que vai consumir medicamentos, e a população é que paga isso, né? Porque no serviço público acaba funcionando assim. Então é uma situação que tem implicações muito grandes. Eu percebi dentro da Câmara que se fosse apresentado o projeto naquele momento e naquela hora, ele não seria aprovado de maneira nenhuma. Então nós estamos esperando um momento adequado para voltar à discussão e apresentar, e tivemos a preocupação de procurar os órgãos de segurança, isso aqui eu vou dizer, eu acho que eu não disse em nenhuma entrevista, para verificar essa questão e a avaliação deles. Eles apoiam incondicionalmente, porque são eles que fazem o atendimento dessas questões que envolvem o alcoolismo aí na cidade, e aí fizeram uma colocação que eu, por exemplo, não sabia, só descobri depois do debate, que nós temos um efetivo policial com viaturas, com a estrutura toda lá de apoio e de investigações lá que eles têm, e nós temos problemas sérios aqui na cidade com a questão de drogas. Até espero que você traga especialistas, pessoas dessa área para abordar, que esse é um assunto nacional, mas que aqui em Cornélio também em algumas situações tem que ser abordado. E eles disseram que o efetivo de segurança teria que se preocupar com isso, com a questão de tráfico, de eventualmente roubos, situações típicas de segurança. E que na maior parte do tempo, 80% do tempo deles, do efetivo, e de combustível, e de carro, e de gente, o aparato todo de segurança, fica disponibilizado para atender questões que estão relacionadas com álcool, brigas familiares, e essas situações, por exemplo, elas têm que ser discutidas, e elas não são discutidas, elas não são debatidas na comunidade. Na verdade, quando se diz que, quando a gente ouve essas questões de entrevistas a respeito do consumo excessivo de álcool, de drogas e tal,
E quando as pessoas falam que o álcool é a porta de entrada de tudo, isso é uma grande verdade. É uma realidade. Não dá para fugir disso, mas as pessoas não gostam de discutir muito isso, sabe? Elas preferem levar para aquele lado de que vai tirar emprego, ou está interferindo na minha liberdade, quando na verdade uma pessoa bêbada dirigindo e saindo de um desses pontos de irradiação de violência, ela está colocando a vida das outras pessoas em risco. Sugeriram até que, nós achamos engraçado, que alguns estabelecimentos que funcionam a noite toda disponibilizassem um veículo para levar as pessoas que passassem do limite no consumo do álcool para casa. Parece que cidades grandes têm alguns estabelecimentos que fazem isso, né? Numa prova de que a pessoa embriagada ela vai colocar a vida de outras pessoas em risco mesmo. Não, então... constantemente nós temos visto na televisão, notícias de jornais, internet, de grandes fatalidades, né? Mesmo aqui na cidade, vidas já foram perdidas aí no início por causa da falta de cuidado. Então, ou a gente discute, questiona isso, esse é mais um grande tema que pode ser discutido, ou a gente cai de novo naquelas questões de ficar fazendo um atendimentozinho pequeno aqui ou ali, visando essa questão da eleição. Então, esse assunto ainda volta à pauta, eu acho que ele tem que ser bem debatido mesmo, porque descobri inclusive que tem leis municipais que não estão sendo observadas. Já existe uma legislação que proíbe a venda de álcool na proximidade de escolas e faculdades, num raio de 100 metros, se não estiver enganado. É só a gente dar uma andada próximo das escolas e das faculdades aqui que nós vamos ver se essa lei está sendo cumprida ou não. Então não é nem uma questão de criar uma legislação nova, é de aplicar o que já existe, o que prova que não é uma preocupação atual. Essa lei de não vender bebidas alcoólicas perto das faculdades, ela está aprovada, por exemplo, em Maringá, próximo da UEM, não pode funcionar. Então não é uma questão nossa, é uma questão que preocupa todo mundo e tem que ser discutido em Cornélio também, porque a gente não pode fazer de conta que isso aqui é uma ilha da fantasia. Os problemas que tem, eles têm que ser discutidos. Ontem disse na sessão da Câmara que nós não podemos superdimensionar os problemas de Cornélio e minimizar as qualidades. A gente mora numa cidade boa. Só que o fato de morar numa cidade boa não quer dizer que a gente não tenha que abordar aqueles pontos que são problemáticos da cidade. Então, cuidado que é problema e divulgar isso e debater isso se tiver que debater, sem perder de vista o fato da gente morar numa cidade boa e que pode ser melhorada e a política, a função dos políticos realmente é essa, né? Bom, Carlinhos, governo federal, o que você pensa? Mesmo sendo do PSDB, eu acho que algumas políticas implantadas pelo PSDB tiveram uma evolução no governo do PT e foram melhoradas e ampliadas inclusive, então acho que não são excludentes. Eu gosto desses programas sociais, mesmo falando de situações grandes. Eu acho que o governo tem que priorizar quem precisa de governo, qualquer nível, esfera de governo, federal, estadual, municipal. O governo é para quem precisa. Tem uma parcela da população que age de uma maneira independente, porque não precisa mesmo da administração. Precisa de uma maneira geral, de ruas boas, iluminadas, mas as ações específicas de governo elas têm que ser voltadas para aquela população que precisa de um serviço de saúde melhor, de habitação para quem não tem habitação, e é disso que eu gosto, sabe? Eu acho que o governo federal tem que prover isso. Eu estou numa área, por trabalhar no CREA, onde a construção civil, e aí a gente tem que reconhecer isso, ela já há muitos anos ela está com pleno emprego, falta engenheiros no mercado, mas também está faltando pedreiros, serventes, eletricistas, pintores. Então essa é uma prova de que o governo nessa área atua de uma maneira muito efetiva, e a gente tem que reconhecer quando o trabalho é bem feito, né? É o mesmo procedimento aqui da cidade, quando o prefeito fizer coisas boas, a gente não tem por que não repercutir. Governo estadual? É o meu governo do PSDB, nós tivemos alguns problemas de relacionamento, nós temos ainda expectativas com relação ao governo, falta ainda 1 ano e meio aí para o final. Vamos ter uma eleição muito complicada no ano que vem, uma eleição para governo. A reeleição, ela normalmente dá uma situação boa para quem está disputando a reeleição, desde que ele esteja fazendo um governo que atenda a população.
Vamos ter um páreo duro aí, provavelmente com o governador aí do PMDB, se vier, a ministra-chefe da Casa Civil lá pelo PT, não vai ser uma briga mole não, sabe? Mas qualquer um que chegar, que chegue bem, que administre, cuide bem aí do Estado. E a questão da cidade aqui, você tem que se preparar, quer dizer, continuar se preparando, né? Porque você foi vereador, disputou uma eleição muito complicada, mas pela idade, pela experiência e pela origem também de família de prefeito, pai prefeito, deputado, tio prefeito da cidade, tem que se preparar porque novos pares virão aí pela frente. E muitas vezes o quadro que aparece numa eleição não é o quadro que aparece na eleição seguinte. Política tem essa história de auge e decadência, então quem está no auge não pode ser arrogante porque não fica lá permanentemente. Com certeza. E aí a situação vai se renovando e aqui na cidade a gente torce por isso também. 8 meses de mandato, 8 meses da administração do novo prefeito. O que você pensa? O que você acha que tem acontecido de bom ou que não tem acontecido? Ele optou e tem dito isso por uma questão de economia de recursos. Ele tem até dito que está com valores expressivos já economizados. Eu acho que a administração ela tem que ser assim, uma mistura de organização administrativa com ousadia, né, porque não dá para poupar sem fazer e não pode fazer de uma maneira também irresponsável. Eu acho que ele está atendendo até agora essa primeira parte de talvez poupar recursos, e eu quero ver o nível da ousadia, né? Porque nós não podemos também ficarmos numa cidade onde os recursos são disponibilizados para pagamento só de salário dos servidores. É fundamental que pague bem, que pague em dia, mas a cidade precisa ter aquela coisa de crescimento, de ter ideias novas, e isso a gente está aguardando ainda. Muito pouco tempo de administração, mas vários secretários já sendo trocados. O que você acha que está acontecendo? O que precisa ali melhorar? Porque são pouco tempo, quase 8 meses, nem 8 meses deu, 7 meses e meio. Tirando o mês de janeiro, que não é tão produtivo assim, são 6 meses e meio. O que você pensa assim, sobre isso? Nós tínhamos assim uma expectativa antes, uma curiosidade com relação à montagem da equipe do prefeito. Até a divulgação em alguns órgãos de imprensa de que mais outros também estão saindo. Porque a expectativa era assim, como o grupo era pequeno, o grupo lá, chapa de vereadores, aqueles agregados de campanha, que normalmente ganha e acaba acomodando esse pessoal na administração. E é bom que a gente diga também que isso é meio natural assim na política, não tem nenhum demérito nisso. O governo do estado ganha e leva para lá os aliados, o governo federal ganha e vai com os aliados, e aqui em Cornélio Procópio o prefeito ganha e leva os aliados também. Como o número de aliados dele era pequeno, a expectativa nossa é que ele ia ter uma independência e uma liberdade grande para montar uma equipe super qualificada. Se não tem muita gente, eu vou procurar fora. Se eu vou procurar fora, eu vou escolher a dele. Então essa era uma expectativa, era um caminho que poderia ser seguido, provavelmente tem esbarrado nessa questão salarial também, de não conseguir buscar fora profissionais de ponta por causa do valor da remuneração. E aí ele teve que se adaptar às pessoas que estavam dentro do grupo dele, e nem sempre as pessoas respondem à altura. Então eu acho que essas mudanças de secretariado, elas são até seriam mais práticas ou mais recomendáveis do que você manter uma equipe ruim até o final. Então se ele estiver fazendo trocas com o objetivo de melhora, ótimo para a cidade e para a administração. Se ele estiver fazendo trocas porque as pessoas estão abandonando o barco, muito ruim para a cidade e muito ruim para a administração, porque aí as pessoas seriam uma prova de que pessoas que eram próximas dele não estão acreditando, não estão confiando. Então, são os dois lados que nós temos que ver qual é o motivo que está fazendo as pessoas saírem, se é para melhorar ou se é para abandono. Câmara de Vereadores. Na Câmara nós propusemos lá a criação do Conselho Municipal, que não saiu do papel,
prefeito Fred nomeou uma pessoa no departamento antidrogas da cidade, e já foi questionado na Câmara, porque não há um trabalho muito grande, mas vou dar só um exemplo de como as coisas funcionam na cidade e estão funcionando de uma maneira errada. Nós temos um conselho de segurança que às vezes faz reuniões, a Câmara está distante disso. A Polícia Militar trocou de comando e não houve um contato. Segurança, Câmara, não sei se teve com a Prefeitura. As igrejas fazem um trabalho importante com relação a esse combate, mas esses trabalhos eles estão todos dispersos, não há um ponto de união, não há uma abordagem conjunta, não há uma discussão importante, então tinha que fazer uma semana para discutir isso tudo na cidade. Faz audiência pública para tudo hoje na cidade, qualquer assunto vira audiência pública, então tinha que fazer uma audiência pública para discutir essa questão de drogas, que essa é fundamental. Essa está envolvida com violência, com assaltos, com assassinatos. Com certeza. E tem ocorrido vários furtos e roubos aqui na cidade, né? A maioria deles relacionados com isso, então ou a gente entra direto nessa questão e discute e tenta encontrar soluções, ou a gente fica aí só fazendo fofocas e discutindo quem matou quem, e vidas estão se perdendo aí. Não só o fato de algumas pessoas morrerem, mas aquelas que não morrem também têm o futuro totalmente comprometido, porque não estudam, não trabalham, não têm uma profissão. Então é um problema seríssimo, aí o próprio governo federal reconhece, e a gente precisa discutir isso aqui na cidade. Com certeza. Agradecemos a presença do vereador, e o Bastidores da Política volta semana que vem.